Quem é o Deus da nossa vida? É muito importante que a gente zele pelo bem do nosso casamento, pelo bem da nossa família, né? Mas, eu vou falar para vocês, é muito normal que um cônjuge, principalmente um marido, vire um Deus na nossa vida. É muito normal, né? Principalmente para as mulheres. Às vezes para os homens também, mas é importante que a gente pense, será que Deus está sendo Deus mesmo da minha vida? Será que Ele está em primeiro lugar? Porque se Ele não tiver, a gente nunca vai ser feliz. É uma coisa que as pessoas assim não conseguem perceber, mas se você tiver qualquer outra coisa que seja o maior foco da sua vida, você não vai conseguir ser feliz, com certeza. Você vai ter problemas na sua vida. Essa semana, eu estava falando com uma das minhas ovelhas e eu achei tão linda, porque ela falou, puxa, eu estou sendo tão abençoada, Viviane, é uma pessoa que sempre reconhece as bênçãos da vida dela. Ela falou, mas o meu único medo é que justamente essas bênçãos me façam perder de Deus. Justamente são tantas bênçãos que eu simplesmente não reconheço, eu deixo de focar em Deus, de tão abençoada que eu tô ficando, porque isso pode acabar, né, consumindo mais o meu tempo e eu não quero perder o meu foco em Deus. Eu ainda falei para ela, não se preocupe, porque se o seu foco já é esse, você certamente não vai perder Deus da sua vida. Né? A gente está aqui, eu ainda falei para ela, eu estou aqui para te ajudar, né? a nunca perder esse foco. E a gente tem que se preocupar com isso, porque se a gente não se preocupar, isso muito facilmente vai acabar acontecendo. Existe até uma coisa que se fala, não é bíblica, mas que se fala muito, que todo ser humano, ele nasce com um buraco, né, dentro de si. Né? É um buraco que, na verdade, logicamente, é um buraco espiritual. E esse buraco, ele só tem um que pode preencher, que é Deus. Se você tentar colocar qualquer outra coisa nesse buraco, ela não vai se encaixar. E você não será feliz, porque você vai viver a sua vida tentando encaixar qualquer coisa dentro desse buraco e você não vai conseguir. E justamente, né, esse buraco, ele só pode ser preenchido por Deus e a gente vai ficar com essa vontade de eu preciso preencher esse buraco, eu preciso fazer alguma coisa. E o mundo, ele está falando que esse buraco, ele pode ser preenchido por algumas coisas. Por exemplo, o dinheiro é o número 1, né? Que as pessoas acreditam que esse buraco, o dia que eu tiver bastante dinheiro, esse buraco vai ser preenchido. Daí a pessoa ganha dinheiro, ela fala, ué, mas não era? Né? Mas eu ainda continuo. Daí muitas vezes a pessoa acha que então é sucesso. Ou às vezes a pessoa acha que era justamente uma pessoa, o dia que eu casar com fulano, ou o dia que eu casar, o dia que eu isso, o dia... E muitas vezes a pessoa fica achando que aquele buraco pode ser preenchido por outro que não é Deus. E ela fica correndo. E muitas vezes o mais triste é que a pessoa perde uma vida inteira correndo atrás dessas coisas que ela acha que vão preencher esse buraco. Né? A Lia foi até o 4º filho, achando que quem ia preencher esse buraco era o amor de Jacó. Você já parou para pensar na tua vida? O que você acha que preencheria esse buraco? Porque o que preenche esse buraco é a nossa intimidade com Deus, é a gente conhecer e ser íntimo de Deus. Não tem mais nada, e ele ainda fala, né, para a gente buscar, que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, todas essas outras coisas, elas vão ser acrescentadas, né? Mas Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? E como que a gente faz para saber onde que está o nosso foco? Ou seja, quem é o nosso Deus? Porque fica muito mais bonitinho a gente chamar essas outras coisas de não, é que eu quero muito tal coisa, né? Do que você chegar e falar, então, não, este aqui é meu Deus. Agradar essa pessoa é o meu Deus. Né? Ser a número 1 em tal coisa é o meu Deus. Ter tanto de dinheiro é o meu Deus. Ter a casa X é o meu Deus. Ter o carro Y é o meu Deus. Ser uma pessoa famosa e reconhecida por tal e tal coisa é o meu Deus. A gente não consegue muitas vezes, né, pensar nisso. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é: quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta para Deus? Deus, o que o Senhor está achando disso? O que o Senhor acha disso? Né? Você está louvando a Deus com a sua vida?
né? O senhor tá achando que isso aqui é legal, né? Porque assim, às vezes uma coisa parece, né, ótima, eu achei que tá ótimo, mas é importante que a gente pergunte para Deus, né? Muitas vezes, já me aconteceu de ter projetos que eles pareciam ótimos, porque até o fundo era super nobre, né? Mas quando eu perguntava para Deus, ele falava, não. Como que ele falava? Com as coisas acontecendo tudo contrárias àquilo, né? As coisas dando meio errado naquela direção, eu não sentindo paz, e a outra pessoa que também ia fazer esse mesmo projeto comigo também não sentindo paz nenhuma, né? Mas assim, o motivo era nobre, né? A gente foi lá, fez e se deu mal, é lógico, né? Mas Deus, ele quer saber, né? Você tá perguntando para ele? E é muito importante que a gente pergunte, né? É assim que o senhor quer? Gostou desse jeito? Gosta que eu faça desse jeito? Porque muitas vezes a pessoa pega, começa a fazer alguma coisa, né? E depois ela fala, então, Deus abençoa aí. Ué, mas você não me perguntou se eu tinha aprovado. Você não perguntou se eu gostava, se eu achava isso bom. E a pessoa já está pedindo para Deus abençoar, ué. Você não me perguntou, se eu tivesse perguntado, eu teria te falado não, né? Assim como quando alguém vem perguntar alguma coisa pra gente, você quer que eu faça tal coisa? Já aconteceu? Né? Às vezes é um funcionário, ele vai lá e faz uma coisa que na cabeça dele você vai amar. Quando você chega, você fala, gente, por que fez isso? Não, eu fiz que eu achei que você falou, não, mas você não me perguntou, né? Não era do jeito que eu queria, não era assim. Outra coisa também, né, pra gente saber onde está o nosso foco você passa por cima de princípios, né? Porque muitas vezes você está passando por cima de princípios, né? Para conseguir aquilo que você quer, para estar perto de alguém que você acha que é legal, né? Quando você já está começando a passar por cima de princípios, não, na verdade não é. Sabe o que é? É só um detalhinho. Não, isso aqui não é muito legal, né? Um pouco ilegal, mas assim, não tem problema, porque também, né? Isso aqui é só um detalhe. Não tem problema. Na verdade, ele falou que não podia, mas mesmo assim a gente fez, né? Mas assim, né? É só um detalhe. Não, essa pessoa, né? Daí às vezes não, eu tô vendo que assim, que ele não tá, que ele tá dando várias demonstrações de que não tem caráter nenhum, mas não tem problema, a gente pode se relacionar, a gente pode fazer, né, um negócio com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa tá, né, a gente está vendo esses sinais, né, e você está passando por cima de princípios, né? Você está passando, às vezes você vai lá, não, é só uma mentirinha, mas é uma mentirinha, gente, não tem problema contar só uma mentirinha, não tem problema, né? Isso aqui é tranquilo, né? Você começa a passar, se você já está passando por cima de princípios, não, né? O teu coração, ele não está focado em Deus. Ele está focado em outras coisas. E às vezes é difícil, né, gente? Porque às vezes, seria tão útil contar só essa mentirinha para daí a pessoa não saber, né? E ela não sabendo ia ser muito mais fácil, né? Aquele detalhinho, né? Você acha que você não consegue viver sem aquilo? Se você acha que você não consegue viver sem alguma coisa na sua vida, essa coisa já virou seu Deus.